Bom dia, gente. A aula de hoje vai ser sobre sólidos geométricos, tá? E antes da gente começar a fazer a atividade de matemática, eu achei que seria necessário dar uma explicação para vocês sobre o assunto, tá? Então, eu acredito que vocês já devem ter visto em séries anteriores esse assunto, mas de uma forma bem simples, tipo retângulo, quadrado, esfera, né? E agora a gente vai ver de outras classificações para os sólidos geométricos, tá bom? Vamos lá. Os sólidos geométricos. Se observarmos o que nos rodeia, encontramos alguns objetos limitados por superfícies planas. Quando eu disser plana, você entenda reto, tá? Uma coisa que é reta. E outros limitados apenas por superfícies curvas. Se eu tô falando superfície curva, então é porque não é reto. E ainda outros limitados por superfícies planas e curvas. Eu vou dar essa aula aqui, não que o assunto vai exigir esses conhecimentos já de agora, mas vocês precisam treinar o olhar, tá? Para saber identificar, beleza? Vamos lá. Então, os sólidos geométricos, eles são divididos em dois grupos, em poliedros e os não poliedros, tá? Agora vamos para a classificação do que é um poliedro. Poliedros são sólidos geométricos de lateral plana, tá? Se a gente pegar um dadinho, todos os ladinhos dele vão ser retos. O de cima, o de baixo, os do lado vão ser tudo reto. Se a gente pegar uma caixinha de todinho, o de cima vai ser reto, o de baixo vai ser reto e os do lado também, porque eles são poliedros, tá bom? Agora vamos para o não poliedro. O não poliedro são aqueles que têm a lateral ou algum dos lados curvo, no caso uma bola, tá? A bola, ela é uma não poliedro. Por quê? Ela não tem nenhum lado que é reto, tá? Aí agora vamos para esse segundo exemplo aqui, que é o cilindro. É essa segunda figura aqui que tá de verde, essa daqui, que muito parece com um pacote de biscoito, certo? A gente vê o pacote de biscoito em cima e embaixo, ele é reto. Tanto é que se a gente colocar em cima da mesa ele em pé, ele fica, ele é reto. Mas toda a lateral dele é curva, tá? Então, isso faz dele um não poliedro, porque ele tem alguma parte dele com uma curva, certo? Agora, esse daqui, ó, tipo a parte de cima de um abajur. A parte aqui, ó, em cima dele é reto e embaixo é reto. Porém, o lado dele é todo curvo, então por isso que ele é um não poliedro, tá? Vamos agora para o próximo. Classificação das pirâmides e prismas. Lembrando que pirâmide e prisma, eles se encaixam no poliedro, porque eles têm o lado reto, o lado plano, tá bom? Os prismas são poliedros em que as bases são geometricamente iguais e paralelas. As suas faces laterais, no caso, o lado, são paralelogramos, quadrados ou triângulos. Então, vamos tentar lembrar o que são retas paralelas. Se a gente lembrar o que é reta paralela, a gente também entende o que serão lados paralelos. Eu vou explicar, vamos lembrar. Retas paralelas são retas que nunca se encontram em nenhum ponto. Essas duas retas azuis aí que eu desenhei, elas são paralelas porque se eu continuar desenhando elas até o fim, elas não vão se encontrar em ponto nenhum. Diferente de se eu desenhar uma reta aqui e outra reta aqui, aparentemente elas não estão se cruzando, mas se eu continuar desenhando elas, aqui ó, se essa daqui eu continuar desenhando
e essa daqui eu também continuar desenhando, elas vão ter um ponto que elas vão se encontrar. Então, por isso, elas não são paralelas, porque elas se encontram em algum ponto, tá? A mesma coisa são com os prismas e as pirâmides. Quando ele diz assim, as faces laterais, elas são paralelas, quer dizer que os lados dela nunca se encontram. O lado, no caso, considera o lado da frente, tá bom? Então, aqui, ó, eu tenho dado um retângulo, tá? Então, esse lado, ele vai estar paralelo a este. Ele vai estar de frente, ele vai estar olhando. E eles nunca vão se encontrar, tá? Esse lado aqui é paralelo a esse. E eles nunca vão se encontrar. Claro que esse lado se encontra com esse lado. Mas o que a gente tá falando paralelo é o que está em frente, tá bom? Então, agora, a classificação... Vamos tentar classificar em prisma e pirâmide. Vocês estão vendo aí essas três figuras, né? Um cubo, uma pirâmide e não sei, alguma caixa de presente qualquer, tá? Todas elas têm a base. A base, quando eu tô falando base, vocês entendam que é essa parte aqui, droga. É essa parte aqui de baixo, tá bom? Aqui, ó, a parte de baixo. Então, todas as pirâmides, ela tem a parte de baixo, que pode ser qualquer figura. Pode ser um quadrado, pode ser um retângulo, pode ser um triângulo, pode ser um polígono de qualquer lado, de qualquer número de lados, tá? Um heptágono que tem 7, sei lá, qualquer outro polígono, tá? Que agora me fugiu o nome dos polígonos. Um octógono que tem 8 lados, tá? Pode ser qualquer lado, pode ter qualquer quantidade de lados, mas o lado que está, a face que está do lado, ela sempre vai ser um quadrado ou um retângulo, tá bom? Sempre vai ser quadrado ou retângulo. A de baixo, a base, pode ser qualquer figura, mas a do lado sempre é quadrado e retângulo. Isso é no prisma, tá bom? Agora, se eu tô falando de pirâmide, aí já é diferente. Percebam que nessas figuras aqui, o lado é um retângulo, é um quadrado e é um retângulo, tá? Nessas daqui, o lado da figura, todos são triângulo. Aqui, ó, um triângulo, um triângulo, um triângulo. Todos eles do lado são um triângulo. Então, é justamente essa a diferença do prisma para pirâmide. O lado do prisma sempre vai ser um retângulo ou um quadrado. O lado de uma pirâmide sempre vai ser um triângulo, tá bom? Mesmo que a base seja um triângulo, certo? Vamos lá, agora a gente vai ver no dia a dia quais objetos e tentar identificar se são pirâmide, se é prisma, se é um cone, se é um cilindro, tá bom? A gente vai começar a reparar quais objetos a gente convive diariamente e conseguir identificar e categorizar, tá bom? Aí aqui, ó, a gente tem uma caixa de biscoito, uma bola, um cone, uma latinha de refrigerante, uma caixa de leite. Todos esses têm um nome diferente, tá certo? E agora, ó, outros objetos do dia a dia. O cone, o cilindro, no caso, o cone, tipo cone de trânsito, tá? Pirâmide e a latinha de refrigerante é um cilindro. Aí a gente tem esfera, a gente tem paralelograma, a gente tem a caixinha de fósforo também é outro paralelogramo. Beleza? Aí, assim, eu quis primeiro explicar, porque a atividade que a gente vai fazer hoje vai depender
dessas explicações, beleza? Vou agora gravar outro vídeo com a atividade de hoje.